Ah, eu tenho cólicas. Mas assim, acham, eu sempre tive cólica desde pequena, desde que eu menstruei. Então, assim, cólica também é algo que não é normal. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chique, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Eu abro a porta do consultório para a Denise. Gente, nós já conversamos tanto. Na verdade, nós nos encontramos no salão, aí já estamos aqui conversando há um tempão. E uma das coisas que ela me compartilhou é que os pacientes falam assim para ela: Nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo. E é verdade. Sabe aquela pessoa que conecta? Você vai ver. Prazer, seja Olá, bem-vinda. Carol. Apresente-se. Eu sou Denise Mendes, acupunturista em Brasília há mais de 15 anos, hoje especializada em saúde da mulher e fertilidade pelo método Érica Neri, a qual eu devo toda a minha gratidão e o meu reconhecimento, né, que foi um divisor de águas aí na minha atuação profissional. Então, primeiro você Eu fui se para formou em fisioterapia Isso. e trabalhou. Conta um pouquinho da sua história até chegar nessa decisão aí. Quero também validar e agradecer a Érica, que eu ouço de todos os profissionais que já tiveram a oportunidade de fazer curso com ela, o quanto ela foi essa pioneira, né? Isso. De abrir, né, essa nova visão para a medicina chinesa. Obrigada. E muitos dos profissionais que vieram aqui, né, vieram também porque você esteve aqui e você é essa pessoa que gera credibilidade. E parabéns por validar um mentor. Eu falo, sabe, Denise, que só pessoas seguras validam e reconhecem o quanto o outro foi importante na trajetória dele. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, primeiro, eu fui para fisioterapia, Carol, porque eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de cuidar. E disso me nutre muito, sabe? Você poder transformar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida. E isso me levou para a físio. E durante a minha evolução profissional, a fisioterapia, eu comecei como RPGista, eu conheci a medicina chinesa e eu vi a potência que é a técnica, a acupuntura, que potência de técnica capaz de melhorar não só o físico, que era o que eu trabalhava, né, no físico, mas também no emocional das pessoas. E isso assim, me conquistou a medicina chinesa. Aí eu comecei a estudar a medicina chinesa, e aí eu conheci o método da Érica, né, o qual eu vi o quanto foi um divisor de águas mesmo no meu tratamento, porque ela entrega mais do que ela propõe nos cursos. E aí começaram a vir os resultados. E aí isso foi me motivando cada vez mais. Né? Chegavam mulheres, ouvia as queixas e eu via que realmente eu tinha ferramentas para ajudá-las. E isso foi uma das coisas que mais me fez, me fez acreditar nessa medicina chinesa e querer me aprofundar cada vez mais. E hoje a sua atuação, ela é exclusiva com medicina chinesa ou você Sim. utiliza outras técnicas? Não. Ou o seu trabalho ele é voltado e pautado na medicina chinesa? Sim. E é importante a gente ressaltar que medicina chinesa, gente, não é só acupuntura. Ela é um conjunto, ela tem as fórmulas magistrais, né, chinesas, ela tem a fito brasileira, que são os chás,
Então, a gente tem outras ferramentas, que é o quê? A dietoterapia chinesa. Por isso que eu acho que hoje em dia um profissional de saúde, ele tem que trabalhar de forma integrativa. Porque isso o paciente ganha muito com isso. A saúde como um todo e os pacientes, porque essa visão da dieta de um nutri especializado em saúde da mulher, né? Uma fisioterapia pélvica, isso tudo, um psicólogo, um terapeuta, junto com um ginecologista e um fertileuta, isso tudo faz com que os pacientes, as pacientes, né, os casais, ganham em qualidade de vida e consigam alcançar seus objetivos. Hoje, o público que mais te procura é em busca de potencializar a fertilidade, é isso? Explica para a gente como é que funciona o seu trabalho hoje, o que que você faz, o que que você atende no consultório. Eu vou estar sentindo o quê que eu vou procurar a Denise? Hoje, sim, uma das maiores queixas de consultório, Carol, é a baixa da reserva ovariana. E assim, é claro, é mais presente nas mulheres 40 a mais? Sim, até mesmo porque a gente está priorizando nossas profissões e está tudo certo. A gente quer melhores salários, a gente quer estabilidade, né? Mas hoje também recebo meninas, mulheres, né, de 20 a 30 anos com reserva ovariana baixa. Uau. Isso me chama muita atenção, né? Por isso eu digo, eu tenho uma filha hoje de 20 anos que eu já cuido da reserva dela. E de que forma a gente pode estar fazendo isso? Qualidade de sono, tentando desacelerar a mente, evitar as telas, evitar coisas, relacionamentos tóxicos, alimentação, vícios, ou seja, tudo coisas que a gente já sabe, que realmente eles nos levam a adoecer mentalmente, mas também saber que esse cérebro também está conectado a esse útero. Então, se a gente está falando de reserva, a gente vai ter que olhar para a gente e mexer em algumas, nas nossas vidas, né? Qualidade de vida. A gente tem que tentar buscar isso o tempo todo. E o pilar é desaceleração da mente e sono. Muito bom. Então, as jovens que ficam aí em celulares, dormindo, 2 da manhã, tem que ficar atenta a isso, porque uma hora a conta chega. Entendeu? Então, os meus hábitos de hoje, você mulher de 20 aí, de 15 que seja, né? 15, 20, 25, 30, os hábitos de hoje estão diretamente ligados com os meus resultados até e possibilidades de ser mãe ou não. Com certeza. Até mesmo porque essa reserva, ela, dentro da medicina chinesa, só para a gente ter uma noção, né? A medicina chinesa, ela vê a vida vindo da água, ou seja, o rim é um órgão muito importante para a fertilidade. E essa energia do rim, nós temos a energia yin e a energia yang, correto? Então, quando essa energia yin, ela fica diminuída por estresse, vícios, cigarro, álcool, excesso de café, né? Tristeza, isso vai diminuindo a energia yin e vai o quê? A energia yang vai subindo e entra o desequilíbrio. Sendo que, quando eu preciso trabalhar uma reserva ovariana, quem eu preciso trabalhar? Eu preciso tonificar a energia yin, principalmente a do rim. Como que eu vou tonificar isso, trabalhar isso? Através dos pontos de acupuntura, né? E também que a gente tem pontos para isso, e também através de chás, dieta, fórmulas magistrais. Para quê? Para que a gente consiga tonificar esse yin da paciente e com isso, agora voltando um pouco, associando a medicina ocidental, que seria isso, né? A energia yin do rim, ela é responsável pelo equilíbrio do estradiol. E um estradiol equilibrado, você tem um maior controle hormonal.
no caso de LH e FSH. Então, você vai ter uma qualidade, você vai ter não só uma quantidade de óvulos melhor, mas também uma qualidade, que é o que a gente precisa, né? Não só para uma fertilidade, mas também para você poder engravidar naturalmente. É isso que eu ia te Correto? perguntar agora, você me respondeu, de alguma forma. Vamos entender bem, né? Eu posso cuidar da minha reserva ovariana mesmo sem saber que eu tenho ou não problema, né, com fertilidade. Até porque, mesmo que vá fazer uma fertilização, né, uma FIV, ela vai precisar ter. Ela vai precisar de ter folículos, até Aham. mesmo para captar esses folículos. Denise, explica de uma forma simples, Uhum. didática, para quem eu, particularmente, tive essa experiência com a fertilização, né? Então, compreendo um pouco, mas eu não entendia nada quando vieram me falar que eu tinha 22 folículos e que a partir daquele dia ia começar a colocar medicação para que eles pudessem crescer. Aí acompanhava o tamanho. Um está com Isso. 0, não sei quanto, tinha que chegar até o número 12. Aí Uhum. depois, quando está no processo, é Uhum. tão. Né? Agora aqui a nossa audiência tem a oportunidade de entender um pouco melhor, né? Em que momento eu vou procurar? Normalmente se descobre que, poxa, vou precisar olhar minha reserva. Como é que Isso, funciona? sim. O que eu acho interessante, o que eu falo muito em consultório hoje, até mesmo por receber tantas mulheres, né, com essa baixa de reserva ovariana, eu aconselho ao congelamento de óvulos. E como fazer isso e quando fazer isso? Eu acho interessante passar por uma consulta, né? Buscar um fertileuta ou conversar com seu ginecologista sobre isso. Como está a minha reserva? Ali ele vai fazer uma contagem, ele vai te pedir exames e vai avaliar a sua capacidade, né? A capacidade como está os seus ovários, no caso. Agora, eu acho interessante assim, menos de 35 anos você já está avaliando isso. Então, para essa mulher que está com menos de 35, ainda não teve filho e quer, tudo que a gente está falando aqui é totalmente conectado à maternidade, né? Correto. A maternidade e também a saúde. Okay. Porque nós somos um corpo que funciona, né? Ele é um corpo que a gente, quando você diminui essa energia aí, você já pode estar, mesmo você não tendo mais, querendo mais filhos, você pode caminhar para uma menopausa precoce, que é o que a gente não quer. Porque a gente sabe que o normal, o ideal, é você seguir a idade correta dessa menopausa, não antecipar isso, porque os efeitos disso vai vir para o seu corpo, né? Como cansaço, insônia, desgastes ósseos, né? A parte toda cardiovascular vai ficar mais comprometida. Então, é importante você ficar atento a esses hormônios, porque é eles que são responsáveis por todo o nosso ciclo menstrual, né? É muito assunto, né? É. Porque a gente vai ligando uma coisa na outra, mas entendendo-se que essa mulher ainda Jovem, não teve filho, não né? teve filhos, né? Ela tem que ir buscar compreender como está essa reserva, ou seja, essa responsabilidade tem que ser como se fosse um pré-requisito. Comece a avaliar isso para saber se está tudo bem, porque na verdade a pessoa casa, vamos supor, Isso. né? Num casal hétero, por exemplo, e começa ali a tentar. Aí ela só descobre que tem alguma coisa nesse momento. Na sua percepção enquanto profissional, como deveria ser essa trajetória? Essa trajetória. Boa pergunta, Carol. O que eu acho? Eu acho que assim, é um tema que antigamente não se era falado. As mães não falavam com as filhas sobre isso, até mesmo por falta de informação. Então, eu costumo dizer, gente, as meninas de 20 anos hoje, elas têm que começar a cuidar das suas reservas já, desde já. Por quê? Buscar coisas que alimentar de forma saudável, ter hábitos saudáveis do gênero, né? Um sono regular. Se você está tendo um problema para dormir, algo não está legal. Buscar ajudas nesse sentido, porque o corpo ele funciona muito, ele é uma máquina maravilhosa. Então, quando você imagina que um sono pode prejudicar
a sua reserva ovariana? Poxa, eu só tenho 20 anos, posso dormir, posso ir para o baile, posso ficar até 2 horas. Só que é nesse período que os hormônios vão estar atuando. Então, se você não consegue ter uma qualidade de sono, não ter uma alimentação livre de disruptores endócrinos, maquiagens pesadíssimas, né, que a gente sabe que isso interfere também, você vai ter o quê? Uma diminuição desse corpo, dessa funcionalidade do corpo. E isso vai refletir lá na frente, na sua reserva. Que às vezes, quando chega aí essa mulher de 35 anos, ela olha para trás e fala assim, poxa, por que não me disseram que eu poderia ter congelado? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. O conselho que eu dou para as minhas pacientes de 20 a 30 anos, busquem falar sobre isso com seu ginecologista. Busquem avaliar isso. Eu acho importante. Sempre no final do programa eu peço uma mensagem, mas eu acho que essa mensagem é tão importante até porque eu vivi isso, né? Eu não sabia, eu convivia com homens mecânicos, engenheiros, todo um ambiente masculino e realmente eu também não ouvi sobre isso, né, da minha mãe. E aí quando eu fui, porque eu já tenho um filho, né, e fui em busca de engravidar novamente, aí que eu ouvi falar, mas tem um tempo, não dava mais tempo. Eu falei, gente, por que não falar? E que a cada vez a gente vai perdendo mais e que a probabilidade diminuiria e que a única chance seria assim. Então, o que eu gostaria? Olhando diretamente ali para a sua câmera, fala com essa mulher, o que ela tem que saber, eu costumo buscar. dizer, e outra coisa, Carol, que mais acontece no meu consultório também, as mulheres, e às vezes mulheres com 30, 40 anos, elas não conhecem o corpo delas. Elas não sabem quantos dias tem o ciclo delas. Eu tenho um ciclo curto, eu tenho um ciclo longo, entendeu? Muitas das vezes não percebem que tem muco durante uma ovulação. E como que está esse muco, correto? Não sabem, às vezes elas acham, trazem para mim assim, eu tenho cólicas, mas assim, acham, eu sempre tive cólica desde pequena, desde que eu menstruei. Então, assim, cólica também é algo que não é normal. Eu acho que, assim, um conselho que eu dou para as mães de meninas e meninas de 20 a 30 anos, olhem para o seu corpo, conheçam. Procurem ver se está tudo bem, se tem um ciclo normal, se tem cólica, como que está esse corpo, como ele funciona. E aí, isso é importante, buscar ajuda mesmo, buscar ajuda do ginecologista, do fertileuto, do acupunturista. Para quê? Para que você não seja pego de surpresa, que é o que eu mais escuto no consultório. Poxa vida, Denise, eu estou com uma reserva, fui fazer uma captação de óvulos, cheguei lá, tinha 4 folículos. Então, assim, isso aí é muito, muito triste, é muito frustrante para a paciente, entendeu? Então, assim, buscar as informações. Eu acho que a gente precisa dar informações e buscar. Existe um exame que ela pode pedir, porque você indicou, conversem com o seu ginecologista. Então, existe um exame que vai me mostrar a minha contagem, é a contagem de folículos, né? É a contagem de folículos, né? Mas, assim, o que a gente pode, como acupunturista, é ficar atenta aos pilares, né? De uma vida saudável. Que é perceber se essa paciente come bem, se ela não pula nenhuma refeição, entendeu? Se ela está num nível de estresse muito alto. Então, é ter cuidado, né, com esses pilares. Preocupar em desacelerar essa mente, em dormir mais cedo. Isso tudo são formas que você já vai trabalhando a sua reserva ovariana. Os hábitos. Os hábitos, com certeza, Carol. Isso é fundamental, porque eu costumo dizer que a medicina chinesa, o que é lindo nela, né? A cura, ela vem de dentro. E ela vai na causa. Então, o corpo estando equilibrado, consequentemente, você vai ter um corpo saudável. Então, você tem o equilíbrio, é muito importante. E é uma técnica, né, uma medicina que ela vai além do físico, ela vai também no emocional. Porque
porque às vezes, o que que a gente pode pensar? Mas os órgãos, eles têm a matriz emocional deles. Então, se eu sou muito ansiosa, eu vou comprometer essa energia desse órgão, que no caso é o órgão responsável pela fertilidade. Então, além de trabalhar energeticamente, né, a questão da melhora da reserva, eu também tenho que ver o que essa paciente, a história dela, ela está trazendo por trás. Que tipo de medos ela tem? Qual a ansiedade? Por que isso está também impedindo ela de ter um corpo saudável? Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente hoje, quando fala em medicina e medicina integrativa, é o que mais me emociona, porque hoje a gente consegue ver que um corpo não é só uma dor. Eu não tenho só uma dor lombar, eu não tenho só uma dor no joelho, eu sou um todo. E eu tenho uma história por trás desse corpo. Então, eu acho que esse é o nosso papel como acupunturista. Conhecer, se conectar ao paciente, conhecer esse paciente de forma profunda, para que a gente possa conhecer essa história e tratar, e atuar. Entendeu? Então, entender a história dessa paciente e também da mãe, dessa ancestralidade, Exatamente. também importa. A medicina chinesa pede isso. Total. Agora eu vou mostrar um pouco de como a medicina chinesa trabalha. A medicina chinesa, a gente veio da água, do rim. E essa energia, 50% ela é herdada e 50% ela é adquirida. Então, você vê que a gente tem uma responsabilidade aí. Sim. Nessa energia. Quando eu falo energia vital, é o quê? É a nossa saúde como um todo. Isso serve para qualquer pessoa, não só as mulheres que querem engravidar. Então, quando você vê que muitas das nossas doenças, elas são herdadas, mas 50% elas podem ser adquiridas. E aí não precisam me definir se eu mudar meu ambiente, por exemplo. Exatamente. Né? Então, a gente volta aí para os pilares, né? Sim. Para os pilares de uma vida saudável. Mas aí, na medicina, tendo esses 50% sendo herdado e esses 50%... No que é herdado, a gente não mexe. Ok. Né? Então, assim, isso aí realmente é a nossa genética. Uhum. Dentro da medicina ocidental seria a nossa genética. Mas a gente tem uns 50% aí que a gente pode interferir, com certeza. E é nesse ponto, é nesse 50% que a medicina chinesa atua. Sim, sim. Por quê? O que a gente trabalha? A gente trabalha com desníveis energéticos. Então, se eu tenho, através de uma avaliação precisa, eu identifico qual é o seu desnível energético, eu vou estar ali te ajudando, né, a equilibrar esse eixo energético, a equilibrar esse corpo, né, através de acupuntura, através de medicina, de fórmulas, de dieta, estilo de vida, mudança. Então, é um conjunto. A medicina chinesa não é só acupuntura, é um conjunto de coisas que podem te estar favorecendo a você melhorar o que a gente chama de Jing, da sua energia vital. Pronto, eu quero falar de duas coisas, que foi quando você trouxe que a gente se acostuma a sentir dor, é dor para isso, é dor para aquilo, né? Lembra disso, para eu aqui não esquecer. E quando você fala em energia, porque tem muita gente que ainda pensa que energia, sei lá, ou está falando de religião, ou de espírito, ou de alguma coisa, e eu acredito que na nossa cultura ainda tenha muito esse preconceito. Eu queria que você falasse exatamente o que é essa energia, para as pessoas entenderem que, ou de uma forma simples mesmo, né? Que não tem nada de místico nisso. Tem misticismo aí? É isso que as pessoas confundem. As pessoas acham que a acupuntura é uma coisa assim, né, holística. Não, a acupuntura ela tem uma comprovação científica muito grande, porque ela vai
ela vai, quando eu falo energia, é no funcionamento da célula, do órgão. Não só na parte física, mas é como esse órgão está funcionando. Ou seja, é exatamente esse combustível que a gente precisa para viver. Quando eu não tenho a minha eletricidade, né, funcionando bem, é nesse ponto que a acupuntura vem para equilibrar. Correto, Carol. Então, cada órgão, vocês aprendem que ele tem uma quantidade de decibéis ali, de velocidade, de energia, e aí você consegue medir e achar dentro do corpo o que está em desequilíbrio, ou como eu estou procurando fertilidade, aí vai ser... Só um exemplo, tá, gente? As agulhinhas vão na minha barriga. Se fosse uma dor de cabeça, é assim que funciona ou como funciona? Não, a gente trabalha com eixos energéticos. Então, cada eixo, quando eles estão em desequilíbrio, né, em termos de energia, não fisicamente, você vai ter o quê? Esses órgãos vão trabalhar normalmente. Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo no caso do útero, né? O útero, a gente sabe que a energia vem, o rim é um dos responsáveis, não só ele, como o baço e fígado, mas esse rim, ele tem uma energia yin e yang. Acho que é importante eu explicar o que é yin e yang. O que seria o yin? Seria o feminino, seria a noite, seria o frio. E esse yang, o que seria? Seria o masculino, seria o dia. Então, se esse órgão está em desequilíbrio, um exemplo, o yin está diminuído, o que vai acontecer? O yang vai sobrepor. O yin, lembra que eu falei que ele é o feminino? Que ele é o que gera ali a folicogênese, responsável pelo controle do estradiol, tudo bonitinho, ele diminuiu. Então, nós vamos ter o quê? Que é o que acontece na menopausa. Nós vamos ter uma energia yang maior. Aí nós vamos começar a ter o quê? Os sintomas yang, que seriam o quê? Seria a insônia, porque não é yang, o yang é dia. Então, ele começa a sobrepor esse yin. Então, ali tem o quê? Um desequilíbrio. Então, a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio, no caso do útero, né? No caso da energia do rim, para quê? Para que esse órgão, né, feminino, reprodutor, funcione adequadamente. É nisso que a medicina chinesa vai ser uma grande aliada da medicina convencional. O que é a acupuntura? A acupuntura é uma técnica utilizada por agulhas muito finas, inseridas na pele, tá? De acordo com os meridianos. O que seriam os meridianos? São pontos que ligados a eixos, né? E nós temos 6 eixos no corpo, e que, quando em desequilíbrio, promovem o quê? As doenças. Então, uma cefaleia para a gente avalia, a gente vai ver qual é a causa dessa cefaleia. Se ela está vindo de qual eixo? É do fígado? É do estômago? Né? Então, a partir do momento, isso envolve uma avaliação de língua, de pulso, que a gente identifica o desnível energético e aí a gente atua. Eu tenho paciente, Carol, que passaram a vida inteira com dor de cabeça. Cefaleia, inclusive, é isso, né? Dor uma dor de cabeça, só que crônica, né? Aquela dor de cabeça incapacitante. E é incrível. As pessoas passam a vida inteira, é o que a gente acabou de falar, acostumam com a dor até chegar na acupuntura. E às vezes, com uma sessão, essa pessoa não tem mais dor de cabeça. Sério. Isso acontece muito no meu consultório. Quando você trocou, né? Não digo trocar, até porque não tem como abandonar a sua formação, que é uma formação longa, inclusive, a fisioterapia é super importante. Né? E eu trabalhava muito com físico, com postura, né? Olha só. Então, quando houve essa transição e essa... não só adaptação, né, mas você abraçou a medicina chinesa, foi baseado nesses resultados que você vê com tanta evidência. É isso? Sim, eu enxerguei a potência que é a acupuntura, né? Primeiro porque eu via pacientes
amo a fisioterapia, mas eu via pacientes fazendo assim 10, 20, 30 sessões e demorando melhorar, né? Ter um resultado satisfatório. E quando vinham para a acupuntura, eu percebia que era rápido. E mais, e depois que a gente começava a tratar ali a causa da dor, a causa do que estava, do sintoma que ela estava trazendo, muitas das vezes ela nem voltava mais a sentir. Então aquilo foi me apaixonando, né? Porque eu vi, gente, o que é isso? E às vezes as pessoas, têm pacientes que até hoje perguntam, tem remédio nas agulhas? Não tem remédio nas agulhas. As agulhas, elas agem como liberando neurotransmissores, né? Então elas vão ali equilibrando esse corpo, fazendo o que o corpo já faz. Então quer dizer que quando eu estou em desequilíbrio, eu não estou. Vamos supor que a energia não está passando da forma que ela tem que passar de um lugar para o outro. Aí você vem com as agulhas, meio que libera esses espaços e as coisas começam a fluir da forma que tem que ser. Da forma que tem que ser. Porque a acupuntura é pediogênica, ela libera neurotransmissores. Então, por exemplo, onde que a acupuntura vai trabalhar uma depressão, uma ansiedade? Correto? Porque ela é liberadora de serotonina, de dopamina. Então, isso tudo é muito comum no meu consultório. Eu ter pacientes que viram para mim e falam assim, Denise, eu estava sem ter como levantar da cama. Hoje eu tenho minha vida, eu levanto, eu cuido dos meus filhos, eu vou para o trabalho. Uau. Então, somente com as agulhas. Ou seja, é o corpo se equilibrando. Isso é que é bonito, né, gente? É o corpo buscando se trabalhar e equilibrando e fazendo os órgãos funcionarem normalmente, como tem que ser. E isso é importante a gente saber, que isso a gente acontece isso com a alimentação correta, né? Acontece isso com a fito brasileira, que a gente tem uma riqueza de chás. Agora, é importante ressaltar aqui, chá é remédio. Chá não deve ser tomado aleatoriamente. Por isso, eu acho importante fazer uma avaliação, né, com alguém especializado, até para saber quais os chás que podem tomar e a quantidade correta. Então, além da acupuntura, de instruir essa paciente, né, no caso, essa mulher que está te buscando para facilitar, né, essa gravidez. Ter uma vida saudável e até possivelmente ter uma gravidez natural, que é o que a gente deseja, né? E, além disso, você também estudou sobre os chás, o que passar, você meio que medica com ervas, é isso? A gente indica, né? A gente indica, sim, mas assim, é importante, a palavra medicar, eu acho um tanto quanto acho que é muito da nossa medicina ocidental. Mas a gente indica né, a procurar É uma terapia com chás. Isso, sim, sim. A buscar, a gente indica as fórmulas em lugares patenteados, que vêm direto da China, e que ajudam muito e os resultados são muito satisfatórios. Uau! Então, é um fato que a acupuntura pode auxiliar essa mulher a engravidar. Com certeza, com certeza. Hoje, no meu consultório, pode-se dizer que, assim, 50%, né, dos meus pacientes me buscam para melhorar a reserva, e a gente tem histórias lindíssimas, né, de pessoas que conseguiram naturalmente, de pacientes que não conseguiam, que não tinham reserva baixíssima e hoje conseguiram captar bastante óvulos e fazer o seu congelamento para decidir quando fazer isso, quando engravidar na melhor época delas, né? E isso é altamente, isso é se respeitar, né? Eu não preciso ser mãe aos 20 anos. Eu não quero minha filha mãe aos 20 anos. Até mesmo porque é uma menina que entrou agora na medicina e provavelmente vai ter a carreira dela. Mas eu quero também que ela opte lá na frente por ser mãe se ela quiser. Entendeu? Que ela tem essa escolha. Então, por isso, eu já fico atenta à reserva
E daqui a pouco eu serei uma que falarei, minha filha, vá fazer uma visita ao ginecologista e estude a possibilidade até de congelar os óvulos. Que isso vai te dar tranquilidade, Carol. Acaba, né? Elimina aquela ansiedade, né? Será que eu Isso. posso? Será que eu não posso? Eu falo, gente, ai, resolve os problemas. Esse aqui tira a ansiedade, vai diminuir um pouco isso. O peso, Então, pronto. né, Carol? E mais, e você vai poder achar alguém, ou se quiser ser mãe solo, por opção. Você não vai ter essa cobrança biológica Uma dentro. corrida, né? Que tudo para a Exatamente. mulher é isso. Eu estou correndo contra o tempo, eu estou correndo contra o tempo. Aí não tem como não Exatamente. adoecer. Não tem, entendeu? E aí isso prejudica mais ainda A sua reserva. porque isso te gera ansiedade, é o que eu vejo direto no consultório, elas ansiosas porque a reserva está baixa. Então vai virando um ciclo, entendeu? Mas 2 medos comuns que eu imagino aí que essas mulheres têm. O primeiro, a acupuntura dói? tá aí. Eu acho importante a gente falar sobre isso. A acupuntura, ela é um estímulo, é uma agulha, são agulhas fininhas, quem já fez sabe, e na pele, inseridas na pele. É longe de ser uma dor como uma injeção. Assim, elas vão te estimular, claro, porque elas são agulhas, mas não dá, é para não doer. Então, eu vou te falar, se você me perguntar assim, dói? Não dói. Não dói, entendeu? Ok. Longe de ser uma injeção, correto? E a gente está falando em potencializar a reserva ovariana. Isso. Mas ela é segura, já que eu consegui engravidar? Pode fazer na Ótimo. gravidez? Deve. Tá aí uma coisa que eu acho muito interessante, porque essa paciente que vem para mim para tentar engravidar, ela engravida. E aí ela começa a gestar. E o mais interessante é que o quanto eu posso ajudá-la. Primeiro, porque a gente pode estar ajudando nos enjoos, na dor de cabeça, na dor lombar, na restrição de crescimento. Então, para ela equilibrar, porque aí já vai ser o seguinte, ela vai estar tendo que gerar ou uma vida, então imagina os desequilíbrios que não vão ocorrer aí. Correto? Sim. E a acupuntura vai ser uma forte aliada a equilibrar, ajudá-la nesse processo. E até mesmo para ela ter um desfecho, né, maravilhoso, que é o que a gente sonha e quer para todas. Que nasça bem, saudável, de parto normal, que amamente, tudo isso. E é muito bonito ver isso. Isso me motiva demais, porque eu tenho pacientes que vieram para mim para engravidar, e aí ali conseguiram, né? É importante eu falar também da questão de trabalhar o casal, porque era outro tabu que a gente tinha, que infertilidade estava relacionada só à mulher, e a gente sabe que não é. Olha, para não dizerem o quanto Né, a gente está gente? conectada, que não preciso nem falar, eu não tinha essa pergunta, tá vendo que eu escrevi aqui? Né? Que era a reserva ovariana, tá? Eu coloquei. E qual é a reserva dos homens? E o que eles Exatamente. podem fazer para também auxiliar nisso? sim. Se é que podem, ou é tudo nossa Sim, responsabilidade? Sim, não, é isso aí uma coisa que a gente tem que quebrar. Falar em quebrar tabu, eu acho que a gente tem que começar por aí. A infertilidade não é só feminina. A gente sabe que 50% de responsabilidade está nos homens. E os homens nem sempre querem vir para a gente. Né? Então faz bem também, é positivo que esse Fundamental, casal faça fundamental. junto esse trabalho para potencializar essa fertilidade do casal? Fundamental. Eu sempre trabalho os casais, porque a gente tem que entender que é 50%. Sim. E a gente carregou isso a vida inteira. Quando um casal não conseguia engravidar, o problema está na mulher. Mas não, a gente hoje já consegue, antigamente até tinha uma ideia de que era 30%, hoje não. Já vê que realmente os homens também têm a parcela. Por quê, gente? Os homens também têm a sua energia diminuída, a sua energia yin e yang. Eles também passam por insônia, eles também passam por estresse, consumo de álcool e outras drogas. Então, né,
O que que acontece? Os homens também precisam de ter espermatozoides com qualidade. Porque a gente está falando de um óvulo com qualidade, mas eu preciso também de um espermatozoide com qualidade. Porque quando acontece Junção. a fertilização, quando fertilizou, quando houve essa união Uhum. e cresceu, é que a gravidez acontece. Sim, sim, a fecundação, né? A fecundação. Então eu preciso, porque pode ser que ela consiga melhorar a reserva. E tá tudo bem com ela, e ele? E aí aquele espermatozoide não tem força suficiente. Não tem força, e não tem motilidade, não tem forma correta. Então, eu vou atuar nisso, eu vou atuar não só na qualidade, mas também na motilidade dele. O que é a É motilidade? a velocidade com que ele chega, né? Ah, ao tá. Entendi. Ah, gente. Ou seja, mulheres, a gente tem que trazer o parceiro com a gente, né? Em tudo, né? Inclusive para os consultórios. Com certeza. E eles gostam, Carol. Eles se sentem bem porque eles desestressam. Porque, como eu te falei, a acupuntura é opediogênica. Ela libera neurotransmissores. Então, é muito comum os casais virem, os homens chegarem e eles gostarem muito, porque eles melhoram o sono, melhoram o humor. Uau. Porque a gente, quando fala, como eu te falei lá na frente, eu não trato só o físico, eu trato o emocional junto. Isso é que é a beleza da medicina chinesa, né? Você conseguir trabalhar o emocional da pessoa. Sim. E saber que esse emocional pode estar te adoecendo. Né? E até mesmo sendo causador de tantas estagnações e inflamações no corpo. Hoje a gente já fala sobre isso, da saúde mental. Antes a gente nem falava. E a acupuntura? Ela já é milenar e já via os órgãos já com as suas matrizes emocionais. Falar em medicina chinesa, acupuntura, como a medicina chinesa vê o ciclo da mulher, esse ciclo feminino? Pergunta. Isso aí é uma das coisas mais lindas que eu me apaixonei na medicina chinesa. Por quê? Assim, vou fazer um paralelo de novo à medicina ocidental, que a gente tem duas fases, né? Fase estrogênica, fase lútea. No caso da medicina chinesa, nós temos 4 fases. Então, a primeira fase, qual seria? É a fase onde a menstruação, onde eu limpo esse útero, através de pontos, né? Pela acupuntura, lembrando que a acupuntura é agulha, e a gente limpa esse útero, a gente faz o sangue descer. E ali a gente limpa tudo, a gente limpa as mágoas, a gente limpa, né, os medos. E aí, pulamos para a segunda fase, que é a fase da folicogênese. É aonde eu entro aí com a reserva, aonde eu tonifico esse yin, principalmente do rim, né? Para quê? Para fazer com que eu melhore esses hormônios e eu consiga produzir mais folículos em melhor qualidade. Beleza? Quando a gente chega na fase 3, aonde o yin vai se transformando em yang, olha que bonito, é a fase de transição, aonde essa mulher está ovulando. Então, ali eu trabalho também, não só o rim, mas também trabalho fígado, trabalho baço, porque eles também são importantes, são meridianos importantes para a fecundação, tá? E aí a gente tem uma ovulação, que é ideal que seja uma ovulação sem dor, porque se tem dor, opa, a gente tem que ver o que está acontecendo. E depois da ovulação, a gente vai o corpo indo já para uma fase mais yang, que é onde eu trabalho o endométrio, tornando mais receptivo para receber esse embrião. E isso acontece na fase do ciclo da mulher, de todas as mulheres. Quando você falou da dor, que era um dos pontos que eu gostaria, né, de que você, enquanto profissional, salientasse o que é normal e o que não é normal, como você falou, se eu estou ovulando e estou sentindo dor, pode ser algo que está sendo tão falado aí, que é a questão, e está totalmente conectado com a fertilidade, que é a endometriose. E aí eu gostaria também que você falasse o que é essa endometriose. Sendo que, pelo que eu entendi, o endométrio é o lugar onde esse óvulo fecundado
esse ovário, esse óvulo fecundado vai ficar. Ovário é Isso. outra coisa, não é isso? Sim, sim. Então, tem a ver sim. Primeiro, a gente vai ver que se tem uma dor ali, é porque está havendo alguma estagnação. Ou de sangue, está havendo ali uma estase ali. Está vendo algo parado. Tem um sangue parado. Um sangue parado. Isso aí já me mostra o quê? A energia não está fluindo ali. Esse sangue não está, o útero não está sendo nutrido como ele deve ser. Certo? Porque tem energia parada. Então, esse útero já está ficando menos vascularizado, né? Que pode ser uma das causas que esteja levando à dor. Correto? A endometriose, ela é uma doença, né? Que ela leva uma estase de sangue. Ou a estase de sangue leva a ela, que é uma inflamação. Correto? Então, ou seja, se eu tenho uma estase de sangue que inflama essa parede ali do útero, e aí o que vai acontecer? Vai gerar focos de inflamação ali. Que a endometriose são focos de inflamação. Correto? E aí o que acontece? Quando isso acontece, a vascularização uterina ela fica diminuída. E isso afeta também a reserva ovariana. Porque você não tem um útero nutrido, né? Ele vai ambiente propício a crescer folículos. Vascularizado, é o que a gente chama. Ou seja, a endometriose vai me atrapalhar não somente na gestação, ou se ela acontecer, mas também na produção de folículos. Produção de folículos. Porque está tudo aqui dentro. Exatamente. E a acupuntura trata a endometriose? Sim, como é que por é quê? isso? Porque a gente vai trabalhar primeiro na desinflamação do corpo, através também dos pontos, e também trabalhando essa estase de sangue. Essa poça parada ali. Fazendo fluir e o fluxo normal. Aconteça. Tem se falado tanto, né? Demais. E cada vez mais, Carol, eu vejo meninas novas. Então, a gente volta a dizer, o que está nos inflamando tanto? Essa é a pergunta que eu faço, que a gente tem que fazer todos os dias. O que a gente está comendo? O que a gente está ingerindo? Em termos de maquiagem, em termos de alimentos que está nos inflamando, né? Que está deixando a gente mais inflamados. E isso aí é uma coisa que a gente tem que sempre ficar atentos, desde já. Lembrando que 50% tem hereditariedade. Então, mamãe com endometriose, a filha é maior, né? Com certeza. Então, é mais um sinal para já ficar atenta e buscar sempre ajuda. Né? E se descobre a endometriose fazendo os preventivos de rotina, ou existe um exame mais específico? Ou é aquela mulher que vai ter muita cólica, tem dor? Como que... por exemplo, tem mulheres com endometriose que não têm cólica. Então, eu acho assim, é importante ficar atenta aos sinais, né? E a mulher que tem cólica, principalmente, por isso que é um diagnóstico difícil e às vezes tardio, tá? Porque tem mulheres com endometriose que não têm cólica. E ela tem um foco de inflamação. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar, são exames de sangue, mas também que não são totalmente fidedignos, e tá sempre, né, fazendo os exames de rotina mesmo com o ginecologista. Uma das premissas, né, importantes aqui, um dos nossos principais objetivos e propósitos no consultório aberto, Denise, é fazer com que essa mulher, este homem, essa mãe, né, você que está aí do outro lado, se responsabilize pela sua saúde. Pelo seu corpo. E até pela escolha dos seus profissionais. Porque é muito fácil você não querer entender nada, não ouvir, e aí você me receita algo, eu sou simplesmente vou seguir a receita sem entender, sem saber o que está acontecendo. Olha quanta coisa importante acontece quando a gente dedica um tempo a entender algo que não vai estar sendo falado ainda no país que a gente vive, não está sendo ensinado ainda dessa forma na escola. E esse canal é um canal que tem a responsabilidade social
e ainda gratuita, e você pode dividir, encaminhar esse tipo de informação para as pessoas, para que você já saiba disso e não chegue lá na frente como outras, nossa, eu poderia ter agido assim, né? Tá aqui a informação. Gente, eu vou falar para vocês. Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje da medicina chinesa, eu talvez não teria sofrido tanto na minha gestação. Entendeu? Porque eu tive uma gestação com muitos enjoos até o final, que isso me permitiu, eu não conseguia nem trabalhar. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho e sabendo que a gente tem uma medicina chinesa, que pode nos auxiliar, né, evitando de tomar medicações, porque a gente não pode tomar qualquer medicação durante a gravidez, isso aí, assim, ia me dar muita qualidade de vida. Então, eu acho que, assim, a informação é tudo. Sim. Poder levar informação. E esse canal é isso. O que é bacana desse canal é você trazer, abrir o seu consultório e falar, opa, olha o que está chegando aqui. Abrir o consultório, abrir para você, abrir a porta de tantos consultórios, mas é importante que você se responsabilize em entender. Querer, porque né? eu preciso. E, poxa, tudo bem, eu não fiz até aqui, mas foi como você falou, você também não sabia, mas depois de descobrir, tem várias outras coisas e outras etapas que você vive hoje, que através da medicina chinesa você já tem melhor bem-estar, sim ou não? Com certeza, com certeza. Eu estou na menopausa, na perimenopausa e graças a Deus sem sintomas. Uau! Então, assim, mas por quê? Porque eu me cuido. Eu faço acupuntura, eu busco as minhas fórmulas, e isso me dá muita qualidade de vida. Né? E você não faz reposição? Não. Por opção, não tem nenhum problema? Não tem indicação, né? Então, assim... Mas, igual eu te falando, eu faço uso das fórmulas magistrais, que são, assim, a verdadeira... São maravilhosas, né? Eu acho que o resultado que elas trazem é muito importante. E você continua tendo desejo, lubrificação, tudo isso? Nem esses impactos você... Não tanto quanto antes, né? Mas, assim, tem também o meu constitucional, é bom que se diga. Legal. Cada mulher, outra coisa importante, a menopausa para a medicina chinesa, ela não é igual para todas. A gente tem o braço, que é a deficiência dessa energia do rim, mas tem mulheres que cursam com estagnação de fígado e tem mulheres que cursam com deficiência de baço. Então, é importante uma avaliação para quê? Para que a gente trate realmente o desnível energético. O que está faltando. O que está faltando. Porque uma menopausa não é igual para todas. Tanto é que você já percebeu que nem todas as mulheres têm os mesmos sintomas. São sintomas diferentes. Isso é que é a beleza. Porque aí a gente consegue atuar realmente no que não está bom. Mas a avaliação é baseada nos mesmos exames da medicina tradicional? Não. Ela é baseada, a avaliação, é claro que você faz uma boa anamnese e tudo, mas você vai ter também uma avaliação de língua, de pulso. Ainda existe algum tabu na saúde da mulher que você acredita que tem atrapalhado muito os resultados, seja lá para o que for, do feminino aí? Sim. Que a infertilidade seja totalmente responsabilidade da mulher. Sensacional, porque vai sobrar aí que é culpa, exato, né, peso, exato. E o que vai cada vez aumentar mais a ansiedade, isso. como você ansiedade falou. E depressão. Uau. Tá? Denise, tem alguma coisa, sei lá, normalmente eu falo aqui em tabu, ou tem algum comportamento feminino, né, da mulher que tem atrapalhado a saúde dela? Que você acredita que, olha, isso daqui te atrapalha, você deveria agir dessa forma? Olha, acho que são um conjunto de coisas, Carol, por exemplo, como... Não dá para falar que a gente vai colocar culpa aí no meio. Ah, você trabalhou demais, você postergou a maternidade? Não. Eu acho que talvez a desinformação. Ok.
A desinformação. Se ela tivesse tido mais informações sobre reserva ovariana, congelamento de óvulos, ela talvez não estaria nesse processo tão dolorido. E também a questão da fertilidade, como você sempre traz, que não é só Isso. a responsabilidade da mulher. Isso aí é um tabu que a gente tem que quebrar. A infertilidade não é só responsabilidade da mulher, né? Lembrando que é sempre o casal. Maravilha. Onde você se vê daqui a 5 anos, Denise? Nossa, é interessante essa pergunta, porque aí, sem querer, você se olha para trás também de onde o quanto você já caminhou, né? Mas assim, como eu me vejo? Primeiro, eu me vejo ajudando mais e mais mulheres, não só a terem, né, seus filhos, mas terem a qualidade de vida, porque a gente está falando de saúde. E também ter parcerias com profissionais que têm uma visão parecida com a minha, que é uma visão de um ser humano como um todo. Então, é por isso que eu acredito muito nessa medicina integrativa, que a gente caminhe juntos, né? Cada um na sua área, mas um contribuindo um pouquinho, o outro, para quê? O paciente vai ganhar muito com isso. Maravilha. Você costuma indicar profissionais que você confia? Com certeza. Então, com se você certeza. fosse indicar a Denise, você não é a Denise, Aham. tá? Por que procurar a Boa. Denise? Boa, Carol. Vou te falar que eu me indicaria, sabe por quê? Primeiro, eu sou estudiosa. Um paciente, para mim, ele nunca vai ser mais do mesmo. O mesmo é mais um paciente. Eu me dedico ao paciente. E mais, eu dou a mão a ele. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes, eu vou de mão dada, porque é um processo. Não é algo que, assim, você começou e vai lá, toma um medicamento e faz o exame. Não, é um processo, é uma caminhada. E essa caminhada, às vezes, ela precisa mudar a trajetória, a rota. Então, eu acho que eu estou pronta para ir, eu estou disponível, eu tenho muita disponibilidade e mais, eu tenho muita conexão, eu gosto do que eu faço. E isso interfere muito. Eu vejo isso em consultório, às vezes os pacientes falam para mim, Denise, só a sua vontade, a sua força de vontade já melhora a gente. É isso, é doação, né? É sacerdócio, trabalho é isso. Não tem como ser metade. Então, aproveitando esse gancho, eu sempre peço para que quem, né, vem até aqui, deixe uma mensagem. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, olhando direto ali para essa mulher, né, do que ela deve fazer, do que vier ao seu coração. Pode ser essa mulher lá dos 25, ou mãe, ou a mensagem, se você tivesse uma oportunidade de deixar uma mensagem, qual seria? Cuidem do seu feminino, do seu eu feminino. O que seria isso? Né? Quando você está cuidando do seu eu feminino, você está cuidando de você. Você está cuidando da sua saúde. Você está cuidando dos que vivem com você. Porque a gente não é só trabalho, né? A gente também tem vida, a gente também tem família. Então, e esse feminino, hoje em dia, ele precisa ser cada vez mais preservado. Não estou dizendo da mulher voltar a ser o que as nossas mães, nossas avós, mas é a gente ter nosso tempo de autocuidado, a gente se amar, a gente se entender, a gente se conhecer. Porque quando a gente se ama, a gente se conhece, a gente busca autocuidado. Então é isso. Amem-se. Amem-se. Tá joia. Antes da gente finalizar, eu quero fazer o quadro na ponta da língua. Nossa senhora, Carol, prepare-se. Está acabando e você vai ter que voltar, porque é tanto assunto, ela já está aqui. Gente, não está acabando. Mas vamos lá. Ai, Carol. É simples. Eu vou falar uma frase ou uma palavra e você completa com o que você pensar. E fique tranquila que é com relação à sua área, ok? Sim. Mito sobre a acupuntura. Mito. Que grávidas não podem fazer. Ok. O maior benefício da acupuntura para a fertilidade. Para a fertilidade, aumento da reserva ovariana.
Grávida pode fazer acupuntura? Deve. Aliás, com profissionais especializados. Ok, boa. Um erro comum no cuidado com a saúde da mulher. Não entender o seu ciclo, não se conhecer. Ok. Uma prática diária que melhora a fertilidade e o equilíbrio hormonal. Sono. Eu Boa. começo pelo sono. Ok. Primeira pergunta em consultório: está dormindo bem? Ok. Saúde da mulher é? É autocuidado, é se amar, como eu falei, é se conhecer, né? E é ter qualidade de vida. Maravilha. Quando a Denise ouve, ei, tá aqui meu exame, deu positivo. Eu me emociono, porque me gera uma energia, né? Que eu vejo que valeu a pena ter me dedicado, valeu a pena ter estudado aquela paciente, valeu a pena a contribuir para que essa essa vida venha, né? Que é o que a gente quer. Essa família. Essa família se complete e que esse serzinho traga muitas coisas boas para o mundo, que é o que a gente quer. Eu acredito muito nisso. Nós estamos passando por uma mudança, eu acho, até espiritual, eu acho. Então, as crianças estão mais evoluídas e que eu possa fazer parte disso. Você é uma condutora disso daí, né? Eu não tenho Com dúvida. certeza, e com muito amor e com muita gratidão a Deus e toda a equipe, né, que nos acompanha também, não só físico, né, mas também até espiritualmente falando. Maravilha, olha, eu amei, de verdade. Ô, Carol, eu que agradeço e assim é muito bom poder compartilhar isso com você e com quem está nos assistindo, né? O quanto, e quem me conhece sabe o quanto eu sou inteira, o quanto eu sou intensa, e é isso, tem que ser, não dá para ser diferente. Então, que a gente possa se encontrar mais vezes. Sim, muito, tenho certeza. Obrigada de coração. Sim. E eu tenho certeza que você aí do lado conseguiu enxergar o que eu estou vendo daqui tão de pertinho, mesmo você na tela. Eu falo que quando as pessoas elas são verdadeiras, a verdade grita aos olhos. Da Denise não grita, né? É um berro, assim, do quanto ela ama o que faz. E como sempre, eu vou deixar aqui na descrição como encontrá-la. Se você quiser deixar perguntas, vão ter as redes sociais. E eu desejo de verdade que, assim como ela trouxe, assim como ela fez questão por mais de uma vez em falar, se informe no tempo certo, busque se conhecer, porque as probabilidades de você realizar o seu sonho, se for este o seu sonho, né, de maternar, vão aumentar. E também, com certeza, a de ter qualidade de vida. De um jeito ou de outro, Com certeza. você ganha, não é verdade? Com certeza. Então, até o próximo Consultório Aberto.